Fala galera conectada aqui no canal Fúria Rubro-Negra, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje a gente vai estar reagindo à imprensa saído em defesa do Pedro, que foi vaiado no Maracanã após a sua substituição para a entrada de Gabigol. Os jornalistas ficaram bastante pistola com a torcida do Flamengo e saíram em defesa do jogador. Mas antes da gente estar reagindo juntos a esses vídeos, deixa o seu like e se inscreva em nosso canal para nos ajudar a chegar em 100 mil inscritos. Vambora! Em Pedro, galera, eu quero entrar num assunto aqui, que as vaias ontem, na saída do Pedro e na entrada do Gabigol, as vaias para o atacante Pedro, embora ele tenha perdido muitas oportunidades, mas mesmo assim ele conseguiu fazer um gol. E as vaias são bem injustas, são patéticas. Eu não sou sommelier de torcida, eu não estou aqui para ensinar ninguém a torcer. Mas a minha opinião sobre essas vaias não fazem o menor sentido. O menor sentido. Vocês, torcedores do Flamengo que estão fazendo isso, vocês estão arrumando problema. Porque uma hora ou outra, o Pedro, que é um baita jogador, um baita atacante, um baita centroavante, ele pode encher o saco do Flamengo e aceitar uma proposta do exterior. Então parem com isso, torcedor. Parem com isso. E o Pedro, ele ainda teve, digamos assim, maturidade para falar sobre o assunto. Que ele disse: a pressão, na zona mista, quando ele foi questionado sobre as vaias, a pressão no Flamengo sempre existiu e sempre vai existir. Isso não me abala, só me dá mais forças. Em relação ao Gabi, a gente sempre se deu bem dentro e fora de campo. É o Flamengo que ganha com isso, com essa disputa. É isso que eu penso. Cada jogo e cada treino dá o meu melhor. Parabéns ao Pedro. E para vocês, torcedores que vaiaram o Pedro ontem novamente, porque essa não foi a primeira vez que aconteceu, e eu espero que tenha sido a última vez, espero como torcedor mesmo, porque eu lamento muito. Vocês deram muito mole. Não faça isso. Não faça. Se ele estivesse jogando mal, gente, o Pedro é o artilheiro do Flamengo na temporada. Então, não faz o menor sentido esse tipo de vaia. Ai, os homens, quando são inteligentes, têm uma vantagem, né? Impressionante. Agora, o que a torcida do Flamengo quer em relação ao Pedro? Na minha opinião, o cara é completo, é um atacante excepcional, chamado na seleção brasileira, super elogiado. O problema é o Gabigol, que é a sombra do Pedro, ou é porque ele perde gols, porque perdeu pênalti, há poucos dias foi lá, cobrou, aí depois voltou a cobrança, ele acertou. O que tá acontecendo? Loirão, eu acho que é uma questão de preferência do torcedor. É a questão que o torcedor prefere o Gabigol. E o Gabigol, desde a chegada do Tite, ele não é titular com o Tite. A reta final da temporada passada, nas coletivas, nas entrevistas em podcasts do Gabigol, ele mais ou menos, entre linhas, deixou em aberto o futuro dele com o Flamengo, né? E aí traz um desconforto pro torcedor. Agora, que o Gabigol ele é importante pro Flamengo, fato. Que ele é ídolo do Flamengo, fato. Por tudo que ele conquistou. O lado do Pedro, eu não sei se são 6 jogos, 6 gols, ou 8 jogos, 8 gols. Eu vi de ontem para hoje esses números do Pedro. Você vai exigir o quê de um atacante? Os números estão aí. Agora, eu acho que é uma questão simplesmente de preferência. Obviamente, com a experiência que o Tite tem, ele consegue administrar isso. Dentro do vestiário, que é o mais importante. É um treinador ter esse feeling e administrar essa questão da pressão em relação ao que o torcedor faz. Não foi a primeira vez que o Pedro saiu substituído por o Gabigol entrar e receber as vaias ali do torcedor. Então é uma questão, acho, de preferência aos olhos do torcedor, que prefere o Gabigol. Aí, Dea, as vaias sonoras muito altas da torcida. Claro que tem essa disputa Pedro e Gabigol, é excelente, porque os dois têm qualidade, são atacantes celebrados no futebol brasileiro. Agora, ontem especificamente, ele perdeu o pênalti e perdeu vários gols. Isso. Ele ficou na cara do gol, teve oportunidades e acabou desperdiçando. Não é o normal do Pedro, porque ele é um atacante acima da média, é um excelente finalizador. Mas ontem não foi a noite específica do Pedro, apesar do gol marcado. Um resultado de 4, né? O lance da penalidade. O lance da penalidade, que não tem nenhuma discussão. O Flamengo jogou ontem como tinha que jogar. Agora, a conversa de hoje o adversário é muito frágil. Bateu mal pra caralho. É questão de evolução do Flamengo em campo, né? A gente falou ontem do equilíbrio que o Flamengo já tem, um time que não toma gols e consegue marcar gols. Ter uma referência como o Pedro ajuda demais para esses jogadores que jogam dos lados do campo. Cebolinha ontem, mais uma vez, fez uma partida interessante. Luiz Araújo, da mesma forma. A Rascaeta conduzindo
essa criação no meio de campo. O Flamengo jogou bem ontem, teve volume, finalizou muito mais. Agora essa questão do Pedro é paciência. Cada jogo é uma história diferente. Ontem, além da penalidade que a gente está mostrando que ele perdeu, ele perdeu outros vários gols. Provavelmente esses gols perdidos fez com que o torcedor vaiasse ele. Agora tem um detalhe, né? O Gabigol tem uma... Porra, mas o Gabigol tá perdendo gol pra caralho direto também desde o ano passado. Tá certo que a torcida vaiou o Gabigol também no ano passado, mas tipo assim, eu acho que é implicância, né, mano? Ter jogador de estimação, né? História, e essa não pode nunca ser apagada no Flamengo, uma das mais bonitas do clube. Só que o Gabigol perdeu um pênalti contra o Vasco que ficou no 0-0. Ou seja, pelo pênalti desperdiçado pelo Gabigol, o Flamengo deixou de marcar 3 pontos numa partida. Ontem não, já era um jogo dominado. O Luiz Araújo jogou muita bola, muito bem na partida de ontem. O Cebolinha querendo o jogo, De La Cruz também mais solto, Arrascaeta, enfim, o time muito ligado, Luiz Araújo tá jogando demais. Não é todo dia que você que tá em casa tá no seu melhor dia. Você pode ser, trabalha aí, você é motoboy, tem 10 entregas, só fez 5. Você é médico, vai atender 10 pessoas, atendeu 4. Aí o cara vai ficar na porta do seu consultório, não precisa disso. Então, assim, a gente tem o Sobe o Som das Vaias, não tem, Thales Teixeira, do Tinder? Aumenta aí pra mim, então, Pedrinho, sobe o som aí. A saída aí, ó. Aí, ó. Fiquei magoado. Agora o Gabigol, quando entra, ó. Esse gol, meu irmão. Ô, Bigode, eu quero muito ouvir a opinião dos dois, porque o Fernandão teve lá e convenhamos que pegamos uma fase no Flamengo que é assim, ó, o Fernando tá ali. Vamos supor que eu sou o Juan, vou tocar pro Fernando, fizeram a dupla. Ó, o Fernando tá ali, tá? A bola tava no meio do caminho. Não, antes disso. Primeiro toque na bola, deu saiu tempo aqui, de fazer besteira. Aí rola pra trás. A gente pegou essa época, irmão. A gente chegava no Maracanã, eu não jogava, mas era, né? Sem vergonha, era te amo. Jogador de M, então, era carinho aqui, ó. Senhora. Bigode, e o seu lado como jornalista, que tá sempre aí nos blogs, Twitter, etc. Eu não estava no Maracanã, eu estava em casa, então eu escuto o barulho. Foi o anel todo... Sei lá ele. Foi o... Pô, Clebão, olha isso. Foi o anel... Menino, que é isso? Foi toda a circunferência... Foi o Maraca inteiro? Ou foi só uma parte do anel? Eu acho que foi só uma parte do anel. A galera de cá, não foi o do anel Maracanã mais? Não, aí eu já não sei onde foi. Você não estava Eu não também, estava né? no estádio ontem. Eu tava vendo o jogo de casa. Mas eu estive no Flamengo em Volta Redonda e o Pedro foi substituído para entrar o Gabigol. E também eu estava no Maracanã. Mas aqui se der, qual é a tua opinião? Por que, de onde veio? O cara fez 3 gols semana passada. 3 gols, hat-trick, 3 gols semana passada. Eu acho que o torcedor ele é passional, o torcedor ele pode agir da maneira que ele entender melhor. Mas a gente está falando de um cara que em 8 jogos desse ano tem 8 gols. A gente está falando de um cara que no ano passado teve um ano ruim e fez 35 gols. A gente está falando de um cara que disputou a Copa do Mundo. A gente não tá falando do Zezinho das Couve, não, do Joãozinho da esquina. A gente tá falando de um cara que teve para ir pro Palmeiras e muita gente aqui falando, não vai pro Palmeiras porque aqui vai ter oportunidade. Desespero para não ir. Hoje, a gente pode ter uma opinião diferente. A gente pode achar que o Gabigol merece a titularidade, não merece. Mas o titular hoje do Flamengo, do ataque, é o Pedro. E não adianta você vaiar, não adianta xingar. O cara não fez nenhum gol na temporada, 8 jogos sem fazer gol, sem balançar a rede, sem dar opção, errando tudo. Não é o caso, gente. Pelo amor de Deus, acho que a situação tá extremamente... O torcedor que foi ao Maracanã ontem, que vaiou o Pedro. E também vaiou o Tite. Porque vaiaram o Tite ontem também. Vaiaram o Tite ontem também. Por incrível que pareça. Ô, meu consagrado. Vamos dar uma segurada. Me ajuda, né? Aí, como diz o Pelo amor de Deus. Me ajuda aí. Rapidinho. Eu prefiro acreditar que as vaias pro Pedro foram por causa do pênalti perdido, não pela partida em si que ele fez. Mas enquanto Volta Redonda? Justamente. Aí pode ser por quê? Porque o Gabriel é muito querido. Não é nem porque não gostam do Pedro, é porque gostam muito do Gabriel. O Gabriel também perdeu um pênalti esses dias batendo com a mesma força que o Flávio Amêndola bateria. É isso aí. Contra o Vasco, inclusive. Contra o Vasco. Do mesmo jeito. É verdade, foi contra o Vasco. Prefiro acreditar que foi por causa do pênalti perdido e logo na sequência... Foi não. O Gabriel entrou. Eu acho um absurdo vaiar o Pedro. Até porque o Pedro já conquistou títulos de expressão pelo Flamengo,
já foi importante na conquista de títulos de expressão pelo Flamengo. Acho o Gabigol mais decisivo? Sim. Mas o Pedro na Libertadores de 2022, ele foi o artilheiro da Libertadores, onde o Flamengo foi o campeão. Que o Gabigol Quem fez o gol faria. decisivo? Gabigol. Tudo bem. Mas o Pedro foi importantíssimo. Foi importante em conquista de Copa do Brasil também em 2022. Conquistou brasileiro pelo Flamengo e desde que chegou ao Flamengo, ele faz gol. Qual é o objetivo de um centroavante? É fazer gol. Não me interessa se eu sou a favor dele ser titular ou não. Agora, vaiar o Pedro, na minha opinião, é pra torcedor modinha, é pra torcedor Nutella, é pra torcedor que, se o Gabigol não é titular, eu vou vaiar quem tá substituindo o cara. Porque não tem motivo pra substituir o Pedro, pra vaiar o Pedro. Não tem. E aí você deixa um jogador numa situação delicada, um jogador que qualquer clube brasileiro gostaria de ter, ou seja, pode chegar um clube aí, como já fez o Palmeiras, fazer proposta e aí o Pedro falar, eu vou embora, pô. Os caras me vaiam, eu tô fazendo gol. Eu não tenho como ficar no clube. Então, por causa de um bando de torcedor modinha, pode prejudicar, na minha opinião, o Pedro no Flamengo. Eu achei um absurdo, Mauro, a vaia pro Pedro. Não acho um absurdo quem pede o Gabigol como titular, como eu, sei que você discorda muito. Agora, também não seria a favor de vaiar o Gabigol se eu fosse a favor do Pedro como titular. Foi uma loucura da torcida do Flamengo, né, Mauro? Eu não vou falar muito sobre isso, não, porque, primeiro, eu acho a palavra mais suave que eu encontro é babaquice, né? Babaquice de alguns, né? Aí ecoa no Maracanã, porque é babaquice de alguns bobalhões, que o cara que vai ao estádio, paga ingresso para vaiar o próprio jogador com bola rolando, ele foi muito mal ontem, Pedro. Perdeu gols feitos, bateu um pênalti. Não foi só um pênalti, ele perdeu um gol ridículo também. Fez um gol. Agora, o cara tem 8 gols em outros jogos. Ele foi o jogador brasileiro que mais gols marcou na temporada passada. No mundo inteiro. Nenhum jogador brasileiro fez mais gols do que ele em 2023, o ano passado, melhor dizendo. Ele foi artilheiro da Libertadores, Rei da América, em 2022, quando o Flamengo foi campeão. Tem uma história já no Flamengo. Que o gol da final foi do Gabriel. Se não fosse os gols do Pedro, até com participação, muitas vezes, do próprio Gabriel, o Flamengo não teria ganho o título em 2022. Inclusive um gol de voleio de bicicleta, se eu não me engano, contra o Atlético Paranaense. Isso é ridículo. O Pedro ou o Gabriel, eles jogam no mesmo time, vai jogar os dois juntos, joga um, joga outro. O Gabriel não é reserva por acaso. O Gabriel é reserva hoje porque ele vem jogando mal há mais de um ano. Ele foi reserva com o Sampaoli, com o Vitor Pereira e também com o Tite. Ele já chegou no Flamengo, o Tite encontrou o Gabriel reserva. E o que aconteceu ontem foi muito claro. Tem gente que diz, não, vaiaram porque ele perdeu o pênalti. Também está errado. Você não vai ficar vaiando um cara porque perdeu um pênalti um dia, porque jogou mal, porque ele está entregando. E num jogo que estava ganhando. Se ele perdesse um pênalti numa final, perdeu... O Boa Vista é um time fraco agora. Ganhou do Botafogo, empatou com o Nova Iguaçu, que está se classificando, né? E empatou com o Fluminense. O Flamengo ganhou com facilidade. O Flamengo fez um bom jogo. A gente relativiza sempre relativiza o fato de serem times muito fracos, mas há maneiras e maneiras de ganhar um time fraco. Foi 4-0 com autoridade e perderam muitos gols, não só o Pedro. Foram 17 finalizações só no primeiro tempo. Foi assim foi melhor, o primeiro tempo foi o melhor momento do Flamengo, acho que esse ano. A maneira como se comportou, pressionando o adversário, perdia, recuperava a bola, iniciava um novo ataque. Cebolinha bem, Luiz Araújo bem, o De La Cruz excelente ontem, um jogo muito mais dinâmico com ele, Igor Jesus bem de novo. Varela fez um primeiro tempo bem seguro, acho que está ficando mais à vontade. Não vamos esperar dele assim, que seja um lateral fantástico, mas pode ser um cara cumpridor ali. Cara, o cara é convocado pelo Bielsa toda vez para jogar na seleção do Uruguai. Será que é tão ruim assim? Que não serve para... Tudo bem, não é o lateral dos sonhos, mas será que ele é tão ruim assim? E o Wesley é um garoto de 19 anos, né? Tem que ter um pouco de entendimento. Claro, concordo que deveriam contratar outro lateral. Não contrataram, então não adianta ficar... tem que contratar, não contrataram. Você faz o quê? Você vai torcer contra o seu time porque não contrataram o lateral que você queria. Essa ala da torcida do Flamengo, como tem em todas as torcidas, são aqueles caras que torcem mais por contratação do que por título. Comemora mais contratação do que o garotinho mimado, sabe, que ganhou um carrinho de brinquedo, aí a rodinha quebrou, o pai fala, eu vou consertar, filho. Não quero mais esse, quero outro. Mas tem conserto, é só encaixar no lugar. Não quero mais esse, eu quero outro. Vão na loja comprar outro. Aí o pai vai lá, garoto mimado, compra outro brinquedinho. É esse torcedor. O Flamengo trouxe o Alan, o Flamengo trouxe o ano passado, trouxe o Luiz Araújo, antes um pouco o Cebolinha, agora o De La Cruz, o Vinha, que estreou ontem. E os caras não estão satisfeitos. Tem que contratar mais não sei quem. E não tem também, né, Mauro? Muito lateral direito. Não tem. Assim, mas acho que eles deveriam procurar, pelo menos. Acho que o erro é nem tentar. Isso eu acho meio absurdo. Mas, enfim, essa é a realidade. Você torce por um time, nem tudo vai ser como você gostaria, mas você torce prioritariamente, em tese, por um time. Ontem, quando o Pedro sai, alguns babacas, eu acho que para mim são os babacas. Vou falar português bem claro. Vaiaram o jogador.
né? O jogador pode ser vaiado, mas quando ele merecer a vaia. Para merecer uma vaia, o cara tem que fazer corpo mole, jogar várias partidas muito mal. Não é o caso, gente. O cara tem 8 gols em 8 jogos na temporada. O pênalti ele bateu mal, culpa dele também do Tite, que ele não tem que bater pênalti. Ele não é um bom cobrador de pênalti. Não é porque ele é o centroavante, tem que bater, tem que ser um outro jogador. O De La Cruz, o Pulga, o Davi Luiz, sei lá, alguém tem que bater. O Rossi. Eu sei que o Pedro não é um bom batedor de pênalti. Já tinha perdido contra o Volta Redonda, o goleiro se adiantou, mas ele bateu mal. Aí ele bateu na segunda, ele converteu. Ontem bateu muito mal. Demais, ó. Como o Gabriel bateu muito mal contra o Vasco. Só que a diferença é que o pênalti que o Gabriel perdeu custou 2 pontos. Uma vitória do Clássico. Que ali era o gol da vitória, certamente. Né? O jogo estava no final e ontem não mudou nada. O Flamengo venceu e venceu com facilidade. O pênalti não mudou os rumos da partida, nem tirou ponto nenhum do Flamengo. É isso, a vaia ainda mais burra por isso, o jogo já estava ganho. E o Gabriel não foi vaiado por isso, nem acho que tem que vaiar, porque ele perdeu o pênalti. Você pode criticar a maneira como bateu, mesmo critiquei, mas vaiar acho que não. Você vaiar o jogador com bola rolando, tem que ser um negócio muito grave acontecendo. Tá 4-0 Boa Vista, aí você vai vaiar todo mundo. Mas não é o caso. Então isso é coisa babaca, coisa boba de gente que parece... É a Flamimimi em peso, né, ontem. E tem um número aqui do SofaScore. Pedro é o jogador brasileiro com mais gols marcados por clubes desde 2022. 22, 23 e comecinho de ano. 70 gols, 1 a cada 113 minutos. Segundo o Hulk, 63, 1 a cada 147 minutos. Depois o Gabigol, 51. São 19 de diferença, hein? 1 gol a cada 183 minutos. Olha a diferença, de 113 para 183. É uma diferença de 70 minutos. O Gabriel leva mais de 1 hora jogando futebol para fazer o gol em relação ao Pedro. Depois vem o Veiga, com 1 a cada 200 minutos, tem 43. E o Marcos Leonardo, com 42 gols, 1 a cada 207 minutos. Então, as pessoas falam, o Pedro tá mal. Pô, tá mal e ele faz gol, cara. Eu concordo que ele faz partidas ruins como ontem, mas ele faz gol, ele entrega. Ele é o goleador do time. Às vezes o que incomoda o torcedor é que ele se mexe menos que o Gabigol. Mas ele faz gol. Mas ele faz gol. Ele não é o Gabigol, ele é outra característica. O artilheiro do Flamengo não é o Gabriel há algum tempo. É ele foi reserva um tempão, hein? Nesses números aqui, você vai ter muito tempo que ele ficou no banco, ele vinha do banco. E ele teve uma fase ano passado ali, meio complicada, teve aquela agressão, mas também não se apresentou para treinar e tal. Mas antes disso, ele ficou um bom tempo no banco. E, assim, publicamente ele não reclamou. Teve aquela história, a mãe dele tá triste, mas foi um repórter que falou, não foi ele que reclamou, né? E ele aceitou ali, ficou na reserva, entrava. A imprensa estava mais inconformada com o fato de ele ser reserva do que ele mesmo. Ele não pode ser reserva, não pode ser reserva. Agora ele esperou a vez, agora ele é o titular, com diferentes técnicos. Qual o problema? E o Gabriel entra em campo e não joga bem, gente. De novo, jogo ganho, não chutou nenhuma bola no gol, não conseguiu dar sequência de uma jogada. Chutou uma bola, estava até impedido, não ia valer. Chutou de baixo para cima e o goleiro espalmou. Então o Gabriel tem que treinar, jogar e tentar recuperar a posição. Só que quando ele entra, não está mudando nada. Então, porque um grupo de gabizetes tem um capricho de achar que ele tem que jogar sempre. Aí tanto faz... Aí eu entro. Flamimimi, dessa vez eu não entro, não, que eu acho errado a vaia pro Pedro. Mas são os gabizetes. Mas eu colocaria o Gabigol como titular por 5 jogos. Ainda bem que você não é o técnico. Graças a Deus. Aí eu falo como rubro-negro que sou. Pelo amor de Deus. Não, porque não tem o menor cabimento, não tem nada que justifique uma escolha dessa. Ele não tem nada contra o Gabriel, apenas ele não tá jogando, gente. Vai jogar na carteirada no nome? Não é carteirada. E é isso aí, rapaziada. Deixa aqui nos comentários qual é a sua opinião sobre essa vaia da torcida em cima do Pedro. Na minha opinião, uma vaia injusta, como as estatísticas tá aí pra gente ver. 8 gols em 8 jogos. É um atacante que sempre tá entregando. Ajudou muito o Flamengo em 2022. Fez uma temporada ruim em 2023, assim como todo o time fez. Porém, foi o artilheiro do time em 2023. E atualmente em 2024 tem sido artilheiro também. Gabigol vem mal desde o ano passado. Em 2022 também vinha mal, mas se reinventou ali com Dorival Júnior. Ano passado foi péssimo. Já vinha da reserva com o Sampaoli e com o Vitor Pereira. E continua na reserva. Quando entra, desperdiça muitas chances também. Inclusive desperdiçou um pênalti contra o Vasco que daria 3 pontos para o Flamengo. Então deixa a sua opinião aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva em nosso canal para nos ajudar a chegar em 100 mil inscritos. Tamo junto, até o próximo vídeo e saudações rubro-negras.